E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Deixa eu limpar aqui porque está meio zoado, né? Isso aí é um domingão aqui. Galera, não é esse horário que parece, tá? Parece que é 4 horas da manhã aqui, né? Mas são 7h20 já. E ontem eu fiz um movimento, ontem à tarde. Aqui está chovendo 3 dias, começou a chover sexta. À tardezinha, aí ficou sexta, aí de madrugada voltou a chover. Então ficou sexta a noite toda, aí sábado o dia todo. E hoje é um domingo, de sábado para domingo a noite toda. E agora é um domingo iniciando o domingão. E aquele vlogzão de domingo pra vocês, daquele jeito. Enfim, estamos aí na caminhada. Essa semana eu fiquei 3 dias aí meio deprimido. E o legal foi que nesses 3 dias, como diferente das outras vezes, eu fiquei pensando, né? Qual que é a diferença? Quando eu tava no auge da depressão, no auge do estresse, das síndromes, enfim, dos sintomas e sinais negativos que eu vivia antigamente, há 5, 6 anos atrás, eu vivia isso mais intensamente. A diferença é que naquela época, quando eu ficava mal, quando eu me sentia deprimido e tal, chateado, enfim, o que acontecia? Caminhadinha aqui tá nervosa. O que acontecia? Eu, resumidamente, me entregava à depressão, né? Eu começava a alimentar ela. E quanto mais vinham os pensamentos negativos, quanto mais vinham os pensamentos que me diminuíam, mais eu concordava com eles e mais eu me entregava para esse sentimento, tá? E o que mudou de um tempo pra cá? Foi que toda vez que isso acontece, e talvez a depressão que você tenha, talvez o que você sente negativo, nunca vai sair de você, tá? O que acontece é que existem momentos e circunstâncias que vai ter o pico maior. Então, vai ter momentos que eles vai estar mais em alto, você vai estar alimentando isso de uma forma, digamos, mais direta, e vai ter momentos que você não vai estar alimentando isso. E o que aconteceu depois que eu comecei a me autoconhecer, a fazer autodesenvolvimento, enfim, a fazer as coisas que eu faço hoje, é entender que esse sintoma ainda continua em mim, que essa doença, esse problema ainda está em mim, porém, se eu alimentar, isso piora, né? O nível aumenta. Então, vamos imaginar que você tem aí um sintoma negativo de 0 a 10 e você está no pico 9. Quando você começa a alimentar e dar oportunidade para isso crescer dentro de você, isso vai para 12, 15, 20, 30, 100%, tá? E a diferença hoje é que eu não alimento esses picos mais. Então o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias aí bem complicados, só que eu tinha percepção dos pensamentos que eu tinha, que antes eu também não tinha. Antes só aconteciam os pensamentos, eu só deixava acontecer, me entregava para eles, sabe? Me conformava e me entregava, e cada vez mais ia ficando chateado e aumentando aquele nível que eu falei para vocês de tristeza, de solidão, de angústia, de 10 para 20, 30, 100, 200. E aí eu já não queria fazer mais nada, já não queria, enfim. A diferença agora é que eu tenho esses pensamentos, eu conheço cada um deles, eu sei sobre cada um deles, tá? E não alimento. Então aí você pode se perguntar, tá, mas o que você ficou fazendo esses 3 dias então que você teve, né, esses sintomas de novo? Eu fiquei entendendo os meus pensamentos pela primeira vez, como eles vinham, como eles se formavam na minha mente e o que eles faziam no meu comportamento, né? E aí disso, né, veio essa reflexão que eu vou passar para vocês, né? Então eu fiquei entendendo, eu entendi. É isso que essa linguagem interna faz comigo. Faz eu perder esse desejo,
faz eu não escrever sobre isso, faz eu não querer fazer isso, aquilo, enfim. Eu fui listando. Quando eu sinto isso, quando eu ouço essa voz, a vontade que eu tenho é essa, e aí antes que eu fazia, eu me entregava aquela vontade que eu tinha. Então, por exemplo, eu ouvia uma voz negativa, dizendo que eu não era capaz e eu estava escrevendo alguma coisa. Realmente, eu não sou capaz. Quem vai ler isso aqui? E aí eu parava de escrever. Foi assim muito tempo, né? E aí eu entendi, essa voz faz com que eu pare de escrever. Essa voz faz com que eu fique deitado o dia todo. Essa voz faz ou quer fazer com que eu não caminhe. Essa voz quer fazer com que eu não me relacione de novo. Essa voz quer fazer com que eu, sabe? Seja uma voz, seja algo visual. O gatilho que você tem que dispara em você, né? A lembrança, o medo, enfim. Você entendeu, né? Então existe um gatilho que dispara em você o sintoma. Que pode ser, que nem eu falei, visual, pode ser sinestésico, né, do que você está sentindo, uma sensação, mas também pode ser uma imagem, pode ser uma lembrança. No meu caso, são sempre diálogos internos, tanto que eu converso comigo mesmo muitas vezes, tá? Então, devido a esse diálogo interno intenso, e quando eu tenho lembranças, imagens, vem um diálogo interno de incapacidade, de não merecimento, e aí se eu me entrego para aquilo, eu vou parar de escrever, eu vou começar a querer dormir, eu não vou querer mais ir pra academia, eu não vou querer mais caminhar, eu não vou... Enfim, eu vou desistir no dia a dia de pequenas coisas, pequenos movimentos que eu faria, que me tiraria daquela situação de desespero, de angústia, de solidão, de raiva, de medo, enfim. Seja lá o que eu esteja sentindo. E fato é que esses 3 dias eu me permiti isso e fiquei tentando entender o que é essa voz interna, o que essas imagens, o que essas sensações me trariam, né? Estavam me trazendo de negativo. E eu percebi que estou fazendo um curso recentemente, estou quase finalizando meu 4º curso esse ano já. Então, estamos aí trabalhando pra caramba. Mas nessa finalização desse 4º curso, teve um módulo que o professor falou sobre fazer mesmo sem vontade, né? Pragmatismo, fazer mesmo sem que você deseje aquilo, que muitas vezes você vai precisar fazer algo, né, na raça. Eu tô lendo muito sobre isso, disciplina e fazer tudo na raça, porque como eu sou uma pessoa muito emocional e sou uma pessoa muito espiritual, para mim tem que ter todo um preparo anterior para que as coisas aconteçam. Então eu deixo muitas vezes de lado essa questão de fazer na raça, né? E eu percebi a importância nesse curso de algumas coisas serem feitas na raça. Então eu me permiti esses 3 dias, realmente fui entender como é que eu funcionava e fui entender também qual era o gatilho que disparava, qual era o pensamento, qual era a imagem, qual era a sensação que eu tinha que ter para sair daquilo. E aí, né, como eu falei, um domingo, ontem à tarde eu fiz uma sessão de auto-hipnose bem profunda, fiz alguns trabalhos de ancoragens, né? Como eu tenho os sistemas muito fortes em mim, então quando eu tenho umas âncoras auditivas, então eu estou sempre ouvindo um som, uma música, e aí fiz uma nova ancoragem musical. Enfim, tenho âncoras instaladas no corpo. Você que não sabe o que é âncoras, tem um vídeo meu aí sobre âncoras, dá uma procurada aí que você vai encontrar. Enfim, mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso futuramente, então você não vai ficar desabrigado aí não, tá? Vou ficar tranquilo, vou fazer mais vídeos sobre isso. Enfim, o fato é que eu tenho várias âncoras e muitas delas eu desativei, muitas delas eu ativo de novo, muitas delas eu deixo com o tempo ir se desfalecendo, digamos assim, né? Eu reativei algumas âncoras auditivas, reativei algumas sensações, alguns sentimentos que eu precisava, né? E aí eu percebi que, poxa, foi isso que me fez levantar cedo, de novo, e querer caminhar, e querer fazer o que eu preciso fazer, né? E aí a questão também do pragmatismo, né, do que o professor falou, fazer mesmo sem vontade. E aí eu já tô também trabalhando isso, né, fazendo algumas coisas que eu não tenho vontade de fazer. Então, são várias coisas que, pensando assim, sabe, hoje eu faço sem vontade. E tô trabalhando isso em mim para que eu melhore nessa condição, porque se eu depender sempre da minha desejo emocional ou sempre do meu desejo espiritual, muitas vezes não vai rolar. Então eu preciso ter esse pragmatismo, eu preciso ter essa energia, essa força que me faz
ser pragmático, que me faz fazer mesmo sem vontade, tá? E eu descobri aí algumas âncoras, alguns gatilhos, algumas coisas, alguns pensamentos, algumas imagens, alguns sons, algumas sensações que me fazem fazer isso. E aí experimentei isso ao longo da tarde de ontem, ao longo da noite, hoje pela manhã já acordei diferente, já fiz minhas orações, enfim, tudo que eu preciso fazer para iniciar o meu dia. E aí falei, vou fazer uma caminhadinha, vou trocar uma ideia com a galera. E aí nessa semana que vem já a gente inicia a maratona 30 dias. Depois da maratona vai ter uma maratona de auto-hipnose. Depois vai ter maratona sobre várias coisas que eu li, estudei, aprendi, técnicas, conceitos, para vocês aí, para vocês usarem, tá? A favor de vocês. Mas fato é que nesse vídeo eu quero deixar registrado aqui a sua busca tem que ser por entender os seus pensamentos, entender aquilo que te desmotiva, entender aquilo que te deixa para baixo, entender aquilo que te faz infeliz e lutar contra isso. Como? Muitas vezes sendo pragmático, fazendo contra mesmo, indo, metendo a cara, porque não vai ter outro jeito. Se você tiver um auxílio espiritual, um auxílio emocional, mais poderoso isso vai se tornar ainda, tá? Então, na força do pragmatismo, na força do seu emocional e seu espiritual, você juntar tudo isso, essas três dimensões, digamos assim, dentro de você, você começa a fazer o que precisa ser feito. E de último detalhe, é o autoconhecimento de quem você é, da sua autoimagem, das suas percepções, tá? Das suas crenças, seus valores, daquilo que você quer pra você, quem vem tem que somar nisso, tá? O que você faz, o que você vive tem que ser de acordo com isso, tá? Você tem que ser congruente, enfim, essas coisas todas. O fato é que estamos sempre também aprendendo, crescendo, evoluindo, então você vai errar, e ninguém disse que você não pode errar, você tem que errar mesmo, porque é errando que você aprende, mas errou uma vez, aprende, errou duas vezes, opa, entende, aprende, para não permanecer no erro, enfim, todas essas coisas, mas isso tudo são assuntos para outros momentos, beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, entendido tudo que eu falei aqui, porque são coisas que realmente fazem a diferença na minha vida, e permitir ficar esses 3 dias e entender como isso tudo acontece, tá? Eu venho entendendo essas coisas, mas eu venho entendendo parcialmente. Dessa vez eu falei, calma, eu vou parar e vou sentir isso, ver aonde isso quer me levar. E como eu tenho que fazer para me livrar disso. Por quê? Porque eu tenho um caminho para quando isso acontecer, eu já tenho um caminho rápido para me desvencilhar disso. Enfim, então, tamo aí. Antes que comece a chover aqui, porque quando dá o pico de parada e já dá o pico de chuva, é chuva pra caramba, já tá começando a pingar. Eu vou finalizar aqui e vamos que vamos. É nóis! Se inscreve no canal, deixa seu like aí, rumo aos primeiros 1000 inscritos, maratona iniciando e vamos que vamos! Valeu!